Meus amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, queremos fazer hoje mais uma reflexão. Nossa reflexão hoje vai ser sobre a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus fez a vontade de Deus. Nós celebramos aí a Semana Santa, celebramos a Páscoa. E qual é a grande lição que a gente aprende da Páscoa? Da paixão, do sofrimento, da morte de Jesus. Jesus fez a vontade do Pai. Deu glória ao Pai por causa disso. E também nós temos essa missão. Mas antes eu quero rezar com você, pedindo ao Senhor a sua bênção, a sua graça, pedindo a você que me acompanha agora pelo Facebook, que Deus conceda a sua luz ao seu coração, conceda a sua bênção, conceda a paz a você, e Deus dê, pelo fogo do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, aquilo que você precisa, quem sabe, nessa noite receber, através dessa nossa reflexão. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos por esta hora, por essa oportunidade. Te damos graças, Senhor, por nos ter criado, nos ter feito cristãos, nos ter conservado neste dia de hoje. E pedimos, Senhor, que todas essas coisas que vamos fazer agora sejam para a vossa maior honra e maior glória. Que a vossa graça esteja, Senhor, com todos nós e com todos os nossos caros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, estou vendo aí as pessoas já chegando para a nossa conversa, a Neiva, Jéssica, Regiane Batista, Rui, Lacera, sejam bem-vindos. Eu quero conversar um pouco hoje, meditar com você um pouco sobre a importância de nós fazermos a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo que Jesus quis na sua vida era fazer a vontade de Deus. E ele experimentou a sua paixão, morte exatamente por isso. Até lá no Monte das Oliveiras, quando ele suava sangue, diante do pavor que ele sabia que ia passar na Sexta-feira Santa, e ele chega a dizer para o Pai: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E Jesus bebeu até a última gota daquele cálice de dor. Ele só entregou a vida ao Pai quando ele disse aquela frase, a sexta palavra que ele disse na cruz, consumatum est. Pai, tudo está consumado. Cumpri perfeitamente a tua santa vontade. Sabe, meus irmãos, a igreja ensina que esta é a vontade de Deus e que é o que nos santifica. O caminho da santificação é o caminho da vontade de Deus. Eu quero também, nessa reflexão nossa aqui, conversar sobre também a importância da nossa vida, digamos assim, que a gente chama de profana, o nosso trabalho. Nós não podemos dividir a nossa vida em duas partes. Eu faço a vontade de Deus na igreja, quando eu rezo, quando eu trabalho para a igreja, mas o meu trabalho é diferente, minha atividade profissional é diferente. Não, é a mesma coisa. O trabalho é sagrado. As duas coisas são muito importantes, tanto o trabalho, como todas as atividades religiosas, piedosas que nós realizamos. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é isso. O que nos santifica é fazer a vontade de Deus. Os santos dizem, Santo Afonso de Ligório, o grande santo doutor da igreja que fundou a congregação dos padres redentoristas, Santo Afonso de Ligório dizia: o que é preciso para ser santo? Ele dizia duas coisas. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Fazer o que Deus quer. E segundo, querer o que Deus faz. Olha que bonito. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que é fazer o que Deus quer? Olha, nós seguimos as leis de Deus, os mandamentos da lei de Deus, nós conhecemos. Aquilo que a igreja nos ensina é fazer o que Deus quer. Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os mandamentos, conhecemos os sacramentos, conhecemos aquilo que Deus depositou no coração da igreja, que a igreja nos ensina. Então, fazer o que Deus quer. E também querer o que Deus faz. Ou seja, muitas vezes na nossa vida acontecem coisas que nós não queremos. As tribulações, os sofrimentos, as doenças,
até a morte. Mas Santo Afonso diz querer o que Deus faz, ou seja, aceitar o que Deus permite que aconteça conosco. Deus não é o autor do mal, nunca será o autor do mal, mas a gente sabe que o mal entrou no mundo por causa do pecado, né? O salário do pecado é a morte, de São Paulo, lá em Romanos 6, 23. Então, muitas vezes, o mal nos atinge, o sofrimento nos atinge, e é uma maneira também de a gente fazer a vontade de Deus, né? Aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Claro que nós temos que procurar o médico, temos que procurar os medicamentos, temos que procurar todos os recursos que a tecnologia nos oferece para a gente se livrar do mal. Deus não é o autor do mal, Deus não quer o mal, mas há muitas vezes que a gente não consegue, não é verdade? E aí, Deus sabe também o que Ele vai fazer com isso na nossa vida. Bem, também eu gostaria de dizer a você que você pode, se quiser, enviar a sua pergunta, né? Vamos conversar um pouco sobre o trabalho. O trabalho é algo tão importante, meus irmãos, que eu quero refletir também sobre isso aqui. Está ligado também a fazer a vontade de Deus. Trabalhar bem, com honestidade, com competência, com seriedade, é fazer a vontade de Deus. Sabe, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou duas coisas importantes. Não sei se você já percebeu isto. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus uniu os dois, disse para eles, vocês vão ser uma só carne. Sereis uma só carne, vocês vão ser unidos. Né? E crescei e multiplicai. Né? E dominai o mundo, dominai a terra. E como é que o homem domina a terra, domina o mundo? Como é que o homem vive? Como é que o homem se alimenta? Pelo trabalho. Então, a segunda coisa que Deus instituiu foi o trabalho. O trabalho não era para ser penoso, não era para ser assim, um trabalho cansativo, com suor, mas, infelizmente, com o pecado entrou na nossa história, né? O trabalho ficou pesado. Mas Deus transformou o trabalho em matéria-prima também de salvação. Até alguém que não era cristão, Confúcio, do confucionismo chinês, o Confúcio dizia o trabalho é a sentinela da virtude. Ou seja, quem trabalha, né? Quem trabalha não tem tempo de fazer coisa errada. O ócio é muito perigoso. A preguiça é muito perigosa. Dom Bosco dizia para os jovens, né? Mente vazia é oficina do diabo. E o que é uma mente vazia? É uma mente de quem não faz nada. Né? Fica, como o povo diz, de papo pro ar. Aí é um prato cheio para a tentação, para o mal, e a pessoa fica, de repente, aí fazendo coisas erradas. Ok? Bom, então é esse o assunto que eu gostaria de conversar hoje. Né? Eu, inclusive, escrevi um livro, né? Como fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas me perguntam isso, mas como é que eu devo fazer a vontade de Deus? Bom, eu já comecei explicando aqui, né? Que fazer a vontade de Deus, primeiro é fazer o que Deus quer. Viver os mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, não brincar com o nome de Deus, não ficar fantasiando aí sobre o nome de Deus, ok? Guardar o domingo, os dias de festa, o dia de Deus, né? Honrar o pai e a mãe, não roubar, não pecar contra a castidade, não matar, né? Enfim, os mandamentos da lei de Deus, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, o marido da próxima, não querer cobiçar as coisas dos outros, viver os mandamentos, viver a vida sacramental, né? Confissão, Eucaristia, Santa Missa, ver o que Deus quer, fazer o que Deus quer, amar o próximo como a nós mesmos, ok? E também aquilo que diz, né? Santo Afonso de Ligório, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Sabe, gente, Deus quer que nós sejamos santos. Quer. E Deus não desiste de nós, não. E por que Deus nos quer santos? Porque Ele nos fez para isto. Porque Ele é santo. E Deus nos fez para Ele. Mas para que nós possamos viver em Deus, nós temos que chegar à santidade. Mesmo que seja passando pelo purgatório. No além. Por quê? A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, a carta aos Hebreus diz assim, ninguém pode ver o Senhor sem ser santo. Ok? Por quê? Porque Deus é santo, 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 nós dizemos, né?
3 vezes santo, dizia o Papa Paulo VI. Então só pode entrar na comunhão com Deus quem estiver perfeitamente santificado. Então Deus nos santifica nessa vida. E uma maneira que Deus usa para nos santificar é usando o sofrimento que não foi Ele quem criou. Veja, o sofrimento é como o lixão. O lixo é terrível, né? O lixo polui, o lixo ele estraga o ambiente. Mas hoje o que está se fazendo com o lixo? Estão se reciclando o lixo. Então do lixo estão tirando produtos bons, metano, gás butano, estão tirando produtos até de fertilizantes, de adubo, até material para a construção. Ou seja, o lixão está sendo reciclado. O que Jesus fez com o sofrimento? O sofrimento não foi ele que inventou, nem o seu pai. O sofrimento surgiu por causa do pecado. No livro da sabedoria, lá no capítulo 2, versículo 22 e 23 da sabedoria, diz assim: Deus criou o homem para a imortalidade. É por inveja do mundo, inveja do demônio, que o pecado entrou no mundo. Não foi Deus quem criou o pecado, e o pecado gerou a morte, gerou o sofrimento. Então, o que Jesus fez? Pela sua paixão e morte, ele transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. E São Paulo diz: agora eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, o sofrimento que nos atinge, que Deus permite que nos atinja, qualquer sofrimento, para nós que temos fé, temos que acreditar que é fazer vontade de Deus, aceitar esse sofrimento. Não se desesperar, não angustiar, não blasfemar contra Deus. Aceita o sofrimento. Aquilo que você não consegue, né, evitar. Eu tive que fazer cirurgia de vistas 8 vezes, 8 transplantes de córnea. Amém, aleluia, hoje estou enxergando. Mas foi muito bom para mim, sabe? Quanto me fez pensar, quanto me fez refletir, às vezes que eu ficava sem enxergar direito, né? Sabe? Aquelas coisas, aquelas picuinhas da vida, aquelas coisas que caem por terra, aquelas coisas que não têm valor, que a gente fica brigando por elas, até brigando com os outros, aquilo cai por terra. O sofrimento, né? Então, Deus sabe. O grande São Francisco de Sales dizia assim: mais importante do que a gente ficar buscando penitência para fazer, é bom fazer penitência, é bom fazer jejum, é bom fazer mortificação, mas São Francisco de Sales, doutor da Igreja, diz assim: a penitência mais importante que a gente faz, sabe qual que é? É você aceitar aquela que Deus permite que te atinja. Veja bem, não é Deus que manda o sofrimento por maldade para nós, porque Deus não pode fazer o mal. Deus é um espírito perfeitíssimo. E quem é perfeito não faz o mal, nem manda o mal, nem gera o mal. Mas o pecado existe no mundo por causa do... O sofrimento existe no mundo por causa do pecado. Então Deus permite. Por quê? Santo Agostinho diz assim: se Deus não soubesse do mal tirar um bem, Deus nunca permitiria o mal de nos atingir. É aquilo que São Paulo diz em outras palavras. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, São Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, tudo, meus irmãos, é tudo. Então nós temos que entender que também o sofrimento aceito, né, é maravilhoso para a nossa santificação. Existe um livro extraordinário que foi escrito por um padre que já morreu, chamado Breviário da Confiança. Esse livro eu já dei de presente para muitas pessoas que estavam sofrendo, não sei, que perderam um parente ou que alguma coisa, né? E esse livro é tão bom que está aqui na minha mão, o Breviário da Confiança, Monsenhor Ascânio Brandão. Esse padre maravilhoso já faleceu. É um dos livros mais bonitos que eu já li, assim, para fortalecer a nossa confiança, sobretudo nessas horas difíceis de sofrimento. Quando você perde um parente, quando eu perdi a minha esposa, foi um livro que me ajudou muito, né? Quando você tem uma perda, não sei, financeira, uma perda nos negócios, uma doença grave, alguma coisa, sabe? Deus está fazendo uma obra. Deus não me abandonou. Deus está no comando, apesar de tudo. Então, essas coisas ajudam muito a gente. Então, recordando a primeira parte da nossa conversa, né? Deus...
Para ser santo é fazer aquilo que Deus quer e querer aquilo que Deus faz. Eu queria lembrar uma coisa muito bonita. Alguns versículos que mostram como Jesus quis fazer a vontade do Pai. Por exemplo, lá naquele capítulo 4 de São João, quando ele encontrou aquela samaritana, na hora do almoço, os discípulos perguntaram para ele: mestre, o senhor vai comer alguma coisa? Ele disse: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Está lá em João, né, 4,32. Né? Outra vez, as pessoas chegaram e disseram para ele: Senhor, tem aí a sua mãe e seus irmãos querendo falar com o Senhor. O que foi que ele respondeu? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. No Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 de Mateus, ele diz assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é que vão entrar no reino do céu. Não, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E ele colocou no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a terra seja igual ao céu, onde a vontade de Deus é feita perfeitamente. Né? Em outra passagem bonita, a gente encontra aqui, quando Jesus tinha 2 anos de idade, né, em Lucas 2,26, quando José e Maria o encontraram no templo aos 12 anos de idade, perdido no meio dos doutores da lei, Maria disse a ele: meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos te procurando os aflitos. Aí Jesus respondeu assim: vocês não sabeis que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu Pai? Veja, com 12 aninhos de idade, ele já tinha esse desejo de fazer a vontade do Pai. E ele diz: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir e dar a vida em resgate de muitos. Né? Depois aqui uma outra passagem, né, muito bonita, está lá em João 14,15, ele diz assim, lá na Santa Ceia, né? Ele diz para os discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, amar a Jesus, né, mais do que a gente só cantar glórias a Ele, louvar, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, fazer a sua vontade. Bem, meus irmãos, o mundo se perdeu por quê? Porque Adão e Eva não quiseram fazer a vontade de Deus, não foi? Por que o mundo se salvou? Porque Jesus foi obediente de São Paulo até a morte, e morte de cruz. Então os santos dizem que a obediência de Jesus desatou o nó da desobediência de Adão. A obediência de Maria desatou o nó da desobediência de Eva. Sabe, meus irmãos, então também nós, fazendo a vontade de Deus, nós vamos poder desatar muito nó aí de desobediência, muito nó de pecado. E ligado a isso está o trabalho. Né? Por que eu quero falar do trabalho? Porque uma das maneiras mais comuns de eu fazer a vontade de Deus é pelo meu trabalho. Ok? Eu fui professor 40 anos. Então, é aquele trabalho ali, dando aula com carinho, preparando bem a aula, tratando o aluno com amor, tratando o aluno com carinho. Isso é fazer a vontade de Deus. Muita gente pensa que vontade de Deus é você só trabalhar na igreja. Eu vou para o cursilho, eu vou para a escola de líderes, eu vou para o encontro de jovens, eu vou para o encontro de casais. Sim, tudo isso, maravilhoso. Mas a gente passa a vida trabalhando. Se a gente não faz a vontade de Deus trabalhando, a gente não é um bom cristão. O cristão que trabalha mal, que mata o tempo, que mata o trabalho, o cristão que não tem competência no trabalho, ele é um mau cristão. Um funcionário público que não trata bem o povo, né, é um mau cristão. Um médico que não atende bem seus pacientes é um mau cristão. O trabalho é fundamental. Ok? Deus colocou o trabalho como um meio de santificação para nós. O grande São José Maria Escrivá de Balaguer, que fundou o Opus Dei, ele colocou toda a mística do Opus Dei, o carisma do Opus Dei, no mundo do trabalho. Santificar o trabalho, o mundo do trabalho, e ser santificado pelo trabalho. Que coisa bonita! Sabe? E não importa qual é o tipo de trabalho, se é o trabalho de uma pessoa que varre uma rua, ou se é um médico que opera o coração de uma pessoa. Se os dois fizerem com amor, diante de Deus,
têm o mesmo mérito. Né? O santo dizia, não é a grandeza do trabalho que você realiza. É claro que cada um é chamado para um tipo de trabalho e deve fazer quanto mais e melhor o seu trabalho para os outros, para Deus. Né? Mas é preciso fazer com amor. Né? É fazer tudo com amor. Eu gostaria de citar aqui duas passagens de São Paulo. São Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, lá no versículo 31, São Paulo diz assim, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Interessante, né? São Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Ora, se um simples gesto de comer, beber, eu devo fazer por amor a Deus, imagina então o meu trabalho. Porque todo trabalho, meus irmãos, ele é importantíssimo. Se a cozinheira não trabalha bem, você não tem almoço. Se o lavrador não põe o grão de feijão na terra e cultiva a terra, não tem feijão para você comer. Ok? Se os laboratórios não produzem remédios, não tem remédio para você tirar a sua dor de cabeça. Todo trabalho, ele é caritativo. Todo trabalho é sagrado. Ok? Eu sou tão preocupado com isso que eu escrevi um livro sobre isso. Acabei de escrever um livro, chamei de O Sentido Cristão do Trabalho. O sentido cristão do trabalho. Né? Por que eu escrevo? Eu escrevo porque sempre que eu noto assim, que há uma demanda, quando o povo começa a fazer muita pergunta, ou o povo não está entendendo uma coisa muito importante da nossa fé, então eu tenho a ousadia de escrever. Só que eu tomo cuidado de escrever em cima daquilo que a igreja nos ensina. Porque eu não quero me enganar e nem quero enganar ninguém. Então eu procuro basear bem naquilo que eu aprendo aí com os papas, com os santos, com os documentos da igreja. Okay? O trabalho é fundamental, meus irmãos. Uma outra passagem de São Paulo importantíssima, que eu gostaria de meditar aqui com você, que está ligado a isso. São Paulo, quando escreve na carta aos Colossenses, né? São Paulo tem 2 versículos que eu quero lembrar. Só que antes eu quero aqui responder algumas perguntas que já chegaram aqui na minha mão. A Solange Paiva pergunta assim, como viver a vontade de Deus no casamento de segunda união, se este não é aceito? Ô Solange, primeira coisa, né? O Papa João Paulo II, quando escreveu a exortação apostólica sobre a família, lá em 1980, o Papa João Paulo II disse, realmente, o casal de segunda união, ele não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo é o seguinte, o casal não pode se separar. Se separar, só pode casar de novo se houver a declaração de nulidade do primeiro casamento. Então, se o casal se casa sem haver declaração de nulidade do primeiro casamento, então o casamento diante da lei de Deus é um casamento irregular. Então, por isso, um casal de segunda união, ele não pode receber os sacramentos, segundo o Papa João Paulo II coloca. E o Catecismo da Igreja também coloca. Mas o Papa recomenda muito o seguinte, que esses casais não devem se afastar da igreja. Podem assistir à missa, devem frequentar os grupos de oração, né? Apenas eles não vão poder receber os sacramentos. Por quê? Como não estão vivendo de acordo com a lei de Cristo, então não pode viver a comunhão sacramental com Cristo. Mas pode fazer a comunhão espiritual, ok? E o Papa diz, não desanime, continue buscando, inclusive há a possibilidade de entrar num tribunal eclesiástico, saber, por exemplo, se o primeiro casamento não foi nulo, não é? O Papa Francisco, inclusive, pediu aos tribunais da igreja que apressem o processo, que não cobrem das pessoas. Então, o importante é o seguinte, não tome isso assim como uma situação perdida, como se você tivesse abandonado por Deus e pela igreja. Não. Lute para regularizar a tua situação. Tem tempo, Deus é bom, procure os meios necessários, não se afaste da igreja, e o Papa pede que esses casais não sejam discriminados de jeito nenhum. Muito bem. O José Carlos da Veiga, ele fala assim, e os aposentados como eu, referente ao trabalho? José Carlos, muito boa pergunta. José Carlos, não é porque a gente é aposentado que a gente não deve trabalhar. Eu já estou aposentado desde o ano 2005, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida.
Isso que eu estou fazendo aqui é um trabalho. Tive que preparar essa nossa conversa. Não pense que eu sento aqui e vou falando. Não, está aqui os papéis na minha mão, os livros que eu li, né? As perguntas que eu estou recebendo aqui com uma pessoa que me ajuda. É um trabalho. Sabe, ninguém pode ficar sem trabalhar. A pessoa que não trabalha, a pessoa que ela corre o risco de entrar numa depressão, numa tristeza, né? E coisas desse tipo. Então, trabalhe. Se você, mas eu não preciso mais ganhar dinheiro. Oh, meu Deus, a igreja precisa de gente para trabalhar na igreja. A igreja precisa de catequistas, a igreja precisa de gente para trabalhar com jovens, com adultos. Né? Sabe, eu costumo dizer que na igreja não há desempregados e nem aposentados. A igreja quer usar todo mundo que possa ajudar. Ok? Diga para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Você pode ter certeza que daqui a pouco você vai ser chamado. Se você de coração quiser se oferecer a Deus, né, eu fico vendo quantas professoras aposentadas que têm capacidade de ler, de estudar, de dar aula de catequese para criança, para jovem, para crisma, para adultos, para ajudar, não sei, no ministério de Eucaristia, nas pastorais de família, pastorais de casais. Meus irmãos, quanto serviço existe na igreja. Jesus disse, né, quando Jesus olhou aquele rebanho, ele disse, né, que ele ficou muito triste, que parecia um rebanho sem pastor. Ele disse, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a messe. Olha, nós aposentados, grandes operários para a messe. Nós que já temos cabelos brancos, temos mais experiência. Então, trabalhe. Se você não precisa mais de dinheiro, tem sua aposentadoria, então, vai trabalhar para Deus, vai trabalhar para, não sei, instituições de caridade. Não fique parado. É a única coisa que a gente não pode fazer, porque realmente faz mal para a vida da gente. Andréa Fernandes, como pode o homem priorizar o trabalho com amor e ser pesado fazer qualquer coisa que seja para um único filho? Vou repetir, como pode o homem priorizar o trabalho com amor e ser pesado fazer qualquer coisa que seja para um único filho? Bem, eu não entendi muito bem o sentido dessa pergunta, mas, sabe, qualquer que seja a situação da gente, seja com filho único, seja com 5 filhos, como eu tive, ou 10 filhos, como era meu pai, é fazer o que a gente tem que fazer. Sabe, qual é a melhor maneira de fazer a vontade de Deus no trabalho? Fazer aquilo que é o meu trabalho com gosto. Se você, por exemplo, trabalha na sua casa, você tem que fazer todo dia almoço, lavar roupa, limpar a casa. Faça por Deus. É aquilo que eu disse que eu queria falar. Na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, São Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus. Vou repetir, essa frase é muito bonita. São Paulo diz assim, Colossenses 3,17, tudo o que fizerdes, olha, veja, tudo é tudo, né? Seja por palavras ou por obras, faz mão, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus. Tudo o que fizer. Então, é lavar uma camisa, varrer uma casa, operar um doente, dar uma aula. Ele diz, tudo o que fizerdes, por palavra, por obra, faça em nome do Senhor Jesus, ou seja, faça para Deus. Faça para Deus, não faça só ganhar dinheiro porque você precisa. Faça com alegria, estou fazendo para Deus. Eu estou lavando essa camisa aqui, não é só porque era a camisa do meu marido ou do meu filho, é porque lave essa camisa como se Jesus fosse vestir essa camisa. Opa, você vai caprichar, não vai? Faça o almoço da sua casa como se Jesus viesse almoçar. Caiu. Você que é professor, caiu a nossa rede aí, mas já está voltando. Você que é professor, dê a sua aula, prepare a sua aula, como se Jesus fosse um aluno, como se Jesus fosse assistir a sua aula. Eu tenho certeza que você não vai dar uma aula relapsa, você não vai deixar de preparar a aula, você não vai dar uma aula com gosto, você não vai amar os alunos com gosto. Ok?
Se você é um médico, vai operar um doente, vai atender um paciente, atenda como se Jesus fosse o paciente. É isso que São Paulo quer dizer. Meus irmãos, isso muda a vida da gente. Isso dá um sentido sagrado na vida da gente. Tudo o que fizer, tudo é tudo, não escapa nada. Por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus. Para Ele, dando glória a Deus Pai. E São Paulo continua dizendo ainda assim, né? Colossenses 3, o versículo 23, um pouco para frente, São Paulo diz assim, tudo o que fizer, ele repete a mesma coisa do versículo 17. Tudo o que fizer, faça de bom coração, São Paulo diz. Não para os homens, mas para o Senhor. Para o Senhor. Aí ele fala assim, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Servi a Cristo Senhor. Eu gostaria que você conferisse esses dois versículos na sua Bíblia. Colossenses 3, 17 e depois o 23. Mas eu gostaria que você fosse meditando em cima disso. Né? O meu amigo Padre Fausto diz assim que meditar é como você chupar uma bala. Vai gastando devagarinho. Não morde, não. Vai chupando até a bala consumir. Tudo o que fizerdes, né? Faça de bom coração, sem reclamar, sem mau humor. É meu dever, é minha obrigação, é a melhor maneira de eu fazer a vontade de Deus, eu cumprir bem o meu dever. Seja qual for esse dever. Lavar os pratos todo dia, fazer comida todo dia, arrumar a casa todo dia. Se este é o meu dever, é aqui que eu vou dar glória a Deus. É aqui que eu vou me santificar. Está entendendo? Faça de bom coração. Como para o Senhor, não para os homens. Não é só por causa do patrão que está me olhando o salário que eu vou receber, a promoção que eu estou querendo. Não. Faça para o Senhor. Isso chama-se, sabe qual é o nome disso? Reta intenção. Reta intenção. Fazer por Deus. Certos, agora é uma coisa muito bonita, São Paulo diz, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Meus irmãos, que recompensa é essa? Bênção, graça, o céu, ok? A paz na família, etc, etc. Certo que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. E ele termina dizendo assim, servi a Cristo Senhor. Bem, tem a pergunta aqui da Carol Dias Gomes, que pergunta assim, devemos procurar um trabalho menos penoso e mais justo, mesmo que longe de alguns familiares? Carol, eu penso que sim. O trabalho, na medida do possível, deve ser um trabalho que a gente goste de fazer. Que a gente tenha aptidão e tenha interesse. Ok? Se você está num trabalho que você não está satisfeito, que você está mal remunerado, é justo procurar um outro trabalho. Né? Agora, faça como, né, o papagaio, ele só larga de um galho quando ele pega no outro, para você não cair, não ficar desempregado, não ficar passando. Então, é justo sim. O importante é trabalhar. Né? O importante é trabalhar. Eu, trabalhei em 6 universidades diferentes, mas eu nunca deixei uma sem pegar em outra. E nunca também troquei uma por outra, simplesmente por dinheiro. Não, porque eu gostava mais, eu tinha mais aptidão, eu tinha mais interesse, eu podia desenvolver mais meu trabalho científico, tecnológico. Ok? Maria José, como descobrir a vontade de Deus no dia a dia? O Maria José, pergunta boa, Maria José. Fazendo aquilo que eu tenho que fazer, cumprindo o meu dever. Ok? Quando eu comecei a ter mais tempo para Deus, eu disse, Senhor, eis-me aqui. Aí o telefone começou a tocar. Né? Palestra para cá, palestra para lá. Comecei a escrever livro, comecei a fazer programa na rádio, na televisão. Sabe, quando a gente se põe na vontade de Deus, Deus chama. Agora, na vida da gente, na vida de família, sobretudo, é o meu dever de pai, meu dever de mãe, meu dever de filho. Trabalhar bem como filho, bem como pai. Não sair procurando coisas, não. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Eu acabei de dizer aqui, no meu trabalho. Fazendo bem, esse dever que eu tenho aqui, né? Na minha vida. Você deixa Deus te levar. É o dom de si. O autor que escreveu um livro, né? O dom de si. Deixa Deus te levar.
Sabe? Deus vai conduzindo a vida da gente. Seja dócil à vontade de Deus. Não precisa sair procurando, não. Deus vai te mostrar as coisas. Ele vai abrindo as portas, ele dá oportunidade. De repente você faz um concurso, passa num concurso. Está aí a vontade de Deus te levando. Ah, eu fiz, não passei. Quem sabe não é da vontade de Deus, faça outra coisa. Sabe, diga a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E cumpra essa vontade, ok? A Maria Aparecida Gomes pergunta assim, o que dizer para quem pede para orar, para engravidar e vão fazer inseminação artificial? Bem, Maria Aparecida, tem que dizer para a pessoa, se ela é católica, que a igreja não aceita a inseminação artificial. Então, você diz assim, bem, eu vou rezar para você, para que você fique grávida pelo ato sexual de você com seu marido, com sua esposa. Eu vou rezar nessa intenção. Porque eu não posso pedir a Deus uma coisa que não está na vontade de Deus, que a igreja não autoriza. Aí é questão de coerência. Nós não podemos fazer também aquilo que não está na vontade de Deus. Aqui está um livro maravilhoso de um padre chamado José Chivers, O Dom de Si. Esse livro é muito bonito, O Dom de Si. Esses livros que eu mostro aqui, eu gosto de mostrar porque eu sou fã de livro. Eu sou o que eu sou por aquilo que meus pais fizeram de mim, a igreja fez de mim, e dos livros que eu sempre vou aprendendo. Né? Então eu gosto de mostrar por isso, e eu publico esses livros, do padre José Chivers, um padre que já faleceu, mas esses são livros que têm uma alta espiritualidade, ajudam a gente a fazer a vontade de Deus. A Pastoral Familiar São Dimas, de São José dos Campos, né, me manda um abraço. Eu gosto muito de vocês. Já estive com vocês várias vezes. A Pastoral Familiar, os encontros de casais maravilhosos que vocês fazem, continuem fazendo. Sabe, essa pastoral, por que eu estou falando aqui da Pastoral São Dimas, de São José dos Campos? Porque eu vejo nela um exemplo. É uma coisa muito bonita. Eles põem 40 casais para fazer o encontro e tem 80 casais trabalhando. Tem mais casais trabalhando do que casais fazendo. Por quê? Porque são casais que já fizeram o encontro, vão trabalhar, porque para se fortalecer, para ouvir de novo. Aí vai trabalhar na cozinha, vai trabalhar na externa, vai trabalhar não sei aonde, vai fazer palestra. E esses casais vão sendo formados, vão sendo integrados na igreja, estão fazendo a vontade de Deus. É muito bonito isso. Parabéns a você e muitas outras pastorais com quem eu também tenho contato. Regiane Batista do Nascimento, como viver a vontade de Deus num ambiente familiar invejoso. Regiane, acendendo a luz de Cristo aí. Se existe inveja, viva o contrário da inveja, viva a bondade. Qual é o contrário da inveja? É a bondade. O invejoso, ele é maldoso. O invejoso quer derrubar os outros. Ele quer jogar uma casca de banana na frente da pessoa, a pessoa cair, quebrar a perna. O contrário da inveja é a bondade. Então seja bondoso. Sabe, como é que a gente destrói o mal com o bem? Jesus ensinou isso, não se paga o mal com o mal. O cristão paga o mal com o bem. Jesus disse que quando alguém bater no teu rosto, vira a outra face. Ok? Parece uma fraqueza isso, mas não é não. Por que Jesus diz isso? Porque a gente não consegue apagar fogo jogando gasolina em cima. Você apagar fogo jogando gasolina em cima, não, você apagar fogo jogando água. Não é assim? Ou abafando com um cobertor. Então você não pode pagar o mal. A pessoa invejosa é você também. A pessoa me xingou, eu vou xingar também. Assim, meu amigo, assim nós estamos na terra do olho por olho, dente por dente. Vamos voltar lá no Código de Hammurabi, de 1800 anos antes de Cristo. Vai ficar todo mundo sem olho, todo mundo sem dente. Porque olho por olho, dente por dente. Então, nós temos que acender a luz de Cristo. No meio, sabe, não é só o problema da inveja, é o problema da soberba, do orgulho, da ganância, que gera briga por causa de dinheiro, né? Os problemas, não sei, de ordem sexuais, o problema de gula, ira, raiva, ódio, inveja, preguiça, maledicência. Nós temos que entrar com a virtude. Oposto a cada pecado capital tem uma virtude capital. Oposto à soberba tem a humildade. Oposto à ganância tem o desprendimento. Oposto, né, ao pecado da impureza tem a castidade. Oposto à gula tem a temperança. Oposto à ira, né, tem a mansidão. Oposto à inveja tem a bondade. Oposto à preguiça tem
a diligência. Então, o cristão, ele entra com a virtude. O cristão não entra, não faz o mal com o mal. É claro, eu sei que não é fácil, é preciso a gente rezar, é preciso ter a força de Jesus ressuscitado. Agora mesmo eu cheguei numa missa em que o padre dizia isso. A força de Jesus ressuscitado. A força não é nossa. Ele dizia, a força do ressuscitado. Mas com a força de Jesus ressuscitado na nossa alma, a gente consegue pagar o mal com o bem. Suzete Pereira, como saber o que Deus quer de mim? Já fiz tanta essa pergunta e não consigo me encontrar. Ô Suzete, Deus não bate na porta da casa da gente, dizendo, eu vim aqui para dizer para você qual é a minha vontade para você. Não. Viva a sua vida. Reze, ponha a sua vida na mão de Deus e vá trabalhar. Trabalhe. Ah, mas eu não tenho trabalho. Então trabalhe em casa. Ah, eu não tenho trabalho em casa para fazer. Então faça alguma coisa. Vá estudar. Vá ajudar um amigo, uma amiga, uma pessoa que precisa. Faça alguma coisa. E peça, Senhor, mostra o meu caminho. Você pode ter certeza que Ele vai te mostrar. Ele vai te guiar. Olha, eu tenho 67 anos. Eu fico olhando a minha vida para trás. Deus me mudou de direção várias vezes na minha vida. Depois que passa o tempo, eu digo, nossa, como Deus mudou a minha vida. Como Deus mudou a sua vontade na minha vida. Eu estava no exército, faltava um ano para ser oficial do exército, deixei o exército, porque eu não sentia vocação militar, embora eu gostasse muito da academia militar, das Agulhas Negras, fui ser professor. Aí fui professor na minha cidade, depois eu prestei concurso lá na Faculdade de Engenharia de Itajubá, Universidade Federal, fiquei lá 10 anos. De lá voltei para a minha cidade. Minha vida mudou tanto. Deus foi mudando. Né? Me colocou na Canção Nova com o Padre Jonas desde tantos anos. Sabe, é o dom de si. Deixa Deus levar a sua vida. Reza, coloca a mão de Deus, trabalha, não perca tempo, não fique sem fazer nada. Ok? Deus vai chamar você para alguma atividade. Celso Luiz. Eu estava separado e conheci uma garota na pastoral, me apaixonei, veio morar comigo. Depois de um tempo vi que não era o que eu queria, mas ela já está grávida. Ficar com ela assim mesmo é vontade de Deus. Ô Celso, veja bem, são duas coisas aí importantes da gente destacar. A menina está grávida, a criança é seu filho. Então você precisa assumir essa criança, assumir como pai. Uma questão de responsabilidade. Uma das coisas mais tristes que existe no mundo, meus irmãos, são as pessoas que geram um filho e não assumem. Papa João Paulo II, a última vez que esteve no Brasil, em 1997, Papa João Paulo II falou lá no Maracanã, numa palestra que ele fez para os jovens, ele disse, jovens no Brasil, por causa do sexo livre, né, amor livre, ele dizia, existem muitas crianças órfãs de pais vivos. Porque o pai gerou a criança e abandonou. A mãe que se vire com a criança é uma malvadeza, é uma injustiça. Então, a primeira coisa, você assume essa criança. Agora, você não é obrigado a casar com essa moça. Porque o casamento não é para resolver problema. O casamento tem que ter aquilo que a igreja chama de consentimento pleno. O que faz um casamento ser válido diante de Deus? Não é? Por que o tribunal da igreja declara muito casamento nulo, não valeu? Não? Porque faltou consentimento. O que é o consentimento? Eu quero casar com essa pessoa. Eu quero porque eu amo essa pessoa. Não é porque ela está grávida. Não é porque eu estou ameaçado, eu estou chantageado, eu estou com medo. Não, eu quero porque eu quero. Eu sei quem ele é, eu sei quem ela é. Eu quero, eu a amo. Ponto. É o chamado consentimento, o sim que nós dizemos. Então, se você acha que não ama essa pessoa, né, você não é obrigado a casar com ela. Agora, você é obrigado, sim, a responder por essa criança que vem ao mundo através dela. Ok? Bem, Ricardo de Jesus, estou com 39 anos, aos 20 anos tive o primeiro emprego, aos 33 anos fui para o seminário, não deu certo. Há 2 anos atrás comecei a namorar com uma amiga de infância e do nada ela sumiu. Ontem fui recusado por uma moça a quem tinha interesse de um namoro santo.
Aí pergunto, qual a vontade de Deus para a minha vida? Ricardo, não é fácil eu responder essa pergunta para você, tá? Mas eu digo o seguinte, não desista. Né? Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Jesus insiste, meus irmãos, que a gente tem que rezar sem desanimar. Ele conta várias parábolas nesse sentido. Lembra aquela parábola que Jesus conta, né? De dois amigos, onde um bateu na casa do outro por volta da meia-noite e disse, meu amigo, por favor, me dá um pouco de pão, acabo de receber visita aqui, mas eu não tenho pão. O amigo lá dentro disse, não incomoda, eu estou dormindo, a família está dormindo, pelo amor de Deus, meia-noite, para com isso. E Jesus disse, se esse que está precisando do pão não parar de bater na porta do vizinho, o vizinho vai levantar, se não for por amor, se não for por bem, vai ser por mal. Ora, o que Jesus está ensinando? Faça isso com Deus. Bate. Olha o que Jesus diz, está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 13. Jesus diz assim, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Só que ele não fala que é logo. Não, Santa Mônica esperou 20 anos a conversão de Santo Agostinho. Mas também, quando Santo Agostinho se converteu, meus irmãos, não foi só um convertido, não. Foi um convertido, um padre, um bispo, um santo, um doutor da igreja, um filósofo dos maiores que a história da igreja já conheceu. Por isso que aquela velhinha rezou 20 anos para a conversão dele. Então Jesus diz lá nesse Evangelho de São Lucas, né? Qual é o filho qual é o pai que o filho pede pão, ele vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que o filho pede um peixe, vai lhe dar uma serpente? Qual é o pai que o filho pede um ovo, vai lhe dar um escorpião? Não. Quando o filho pede pão, o pai dá pão. Quando o filho pede peixe, o pai dá peixe. Quando o filho pede ovo, o pai dá ovo. E Jesus diz assim, olha, se vocês que são maus, são pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar coisas boas àqueles que pedirem. Só que tem uma coisa, Deus não diz que ele vai dar rápido. Ele sabe por que às vezes a coisa demora. Essa demora às vezes por problemas nossos. Né? Muitas vezes a gente também tem que buscar se o problema não está em nós. Se de repente a gente não precisa de um tratamento. Muitas pessoas precisam às vezes de uma terapia, uma psicoterapia. Sim, todos nós. Sabe, o psicólogo, o psiquiatra, não é para louco, não, como se pensava antigamente, é o contrário, é para a gente não ficar louco. É o contrário. Quando eu era criança, o pessoal tinha pavor de, eu não vou no psicólogo, não, psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa, não. Não é para você, porque você é louco, não, é para você não ficar louco. É o contrário. Ou quem sabe, uma orientação espiritual, um diretor espiritual, um padre, uma pessoa madura, sabe? Então, é rezar, mas também fazer a parte da gente. Sabe, gente, Deus não faz a nossa parte. Eu costumo dizer o seguinte, Deus faz o milagre de fazer o feijãozinho brotar na terra, virar uma árvore e dar um monte de feijão. Isso ninguém sabe fazer. Isso é um milagre que Deus produz através da terra e que nenhum cientista no mundo um dia vai repetir. Agora, tem uma coisa, Deus não põe o feijão na terra, Deus não ara a terra, Deus não aduba a terra, Deus não põe a semente da terra e Deus não arranca a erva daninha. Não, por quê? Porque isso é missão nossa, é o trabalho que eu falei, aí está a questão do trabalho. Deus faz a parte dele, ou seja, aquilo que eu não consigo fazer, entende? Então, todo o problema que a gente tem, temos que ter duas atitudes. Uma natural e uma sobrenatural. Qual é a sobrenatural? Deus, rezar, pedir a graça de Deus, a bênção de Deus, purificar o coração. Agora tem a parte natural que é a minha. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Buscar medicina, buscar um médico, buscar uma orientação espiritual. Entende? Eu tenho que fazer as duas coisas. Ok? Santo Agostinho dizia, a graça pressupõe a natureza, a graça não dispensa a natureza, a graça pressupõe e enriquece a natureza. Muito bem, a Cláudia Cristina, nossa, quanta pergunta, olha, eu fico impressionado de ver aqui o tanto de perguntas que chegam, mas vamos respondendo
até quando for possível. Nessa noite eu estou esperando o 12º neto que deve estar nascendo na maternidade agora. Né? Daqui a pouco pode ser que eu receba um recadinho aí que o meu querido José, é o José que está chegando aí. Que Deus o abençoe, que a Patrícia, sua mãe, possa ter um bom parto. E eu peço a você que põe essa intenção aqui. Eu sei que nesse momento agora pode estar acontecendo o parto dela. Cláudia Cristina, como fazer quando o nosso trabalho é muito longe de nossos familiares? Mas temos que ganhar o nosso pão de cada dia. Cláudia, esse aqui é um problema sério. Bom, eu sempre recomendo o seguinte, os casais façam de tudo para não se separar. Façam de tudo para não ficar, por exemplo, o marido a semana inteira fora e só vem no final de semana. Façam de tudo para que isso não aconteça. Eu sei que às vezes não é possível. Paciência. Agora, se não é possível, né, se tem que ficar um longe do outro a semana inteira, primeira coisa, procurem estar juntos o máximo possível. Segundo, né, façam o máximo de sacrifício para estarem juntos. Porque nós sabemos que a tentação é forte, sobretudo para o homem que fica fora de casa, sem a esposa, sem a vida conjugal, sem a vida sexual. Eu sei que eu sou homem. A tentação é forte. Então, faça o máximo. Você que é homem tem que trabalhar fora, você que é mulher tem que trabalhar fora. Procura trazer teu marido, procura trazer a tua esposa. Agora, se vocês têm que ficar separados, então aí cuidado. Faça aquilo que Jesus disse, vigiai e orai. Vigia, tome cuidado. Ore bastante, para que você não caia em tentação, para que você não destrua o casamento com perigo, não sei, de um adultério, perigo de uma coisa desse tipo. Quantos e tantos casais, meus irmãos, destroem aí a família, destroem o casamento, sacrificam os filhos por causa disso. Então é o seguinte, olha, mesmo que seja necessário fazer um sacrifício, morar, quem sabe, numa casa pequena, com dificuldade, mas fiquem juntos. O casal precisa ficar junto, ok? A experiência da vida me mostra isso. Mande um abraço para os brasileiros no Japão, que o estão acompanhando. Oh, que coisa boa, né? Estive ali no Japão, já na cidade de lá, Osaka, com o Padre Jonas, pregando um retiro para casais uma vez. Coisa bonita aí no Japão. Meus irmãos, igreja católica lotada no Japão é com 20, 30 católicos. Porque o Japão tem 3, 4% de católicos. Então, eu mando mesmo esse abraço para meus amigos brasileiros que moram no Japão, com todo o coração, com todo o amor. Que vocês possam ser a luz de Cristo aí nesse Japão, né? Que tem muitos dos seus problemas. Eu li esses dias que no Japão há uma média de 30 mil suicídios por ano. Gente, 30 mil é a população de uma cidade pequena, por ano. O que falta? Falta exatamente a luz de Cristo. É Cristo que dá a nós sentido para a vida. Então, não só mando um abraço a vocês brasileiros aí do Japão, católicos, mas também peço a Deus que os ajude a ser aí, né, um testemunho, né, um testemunho aí do amor de Deus. Ana Lúcia Ferreira, poderia dizer a respeito da vocação religiosa, se acaso Deus chama e eu não aceito, quando na verdade sempre quis me casar, estou pecando? Não, Ana Lúcia, veja bem, eu tive, quando eu era jovem, quiseram me levar para um seminário. As pessoas achavam que eu tinha vocação para ser padre, porque eu era um jovem já, né, religioso, desde a minha infância, nasci numa família religiosa, eu estudava, lia a Bíblia muito cedo, né? Então, mas eu tinha vontade de casar, eu queria ter filhos, né? Eu fui e casei, entende? Então, qual é assim, a definição da vida religiosa, basicamente? É a vocação para o celibato. Quem quer ser padre, quem quer ser freira, eu tenho vocação para o celibato. Se eu tenho, então eu posso ser freira, eu posso ser padre. Se eu não tenho vocação para o celibato, então não devo ser freira, não devo ser padre, ok? Tranquilamente, o matrimônio é uma bela vocação.
Olha, eu tive 5 filhos, criei 5 filhos, hoje são 12 netos. Diz que tem um 12º chegando aí, se Deus quiser, daqui a pouco. O matrimônio é um sacramento tão sagrado quanto a ordem. Eu costumo dizer para os casais, o casamento não é uma curtição, o casamento é uma missão. E uma missão árdua. Você fazer o outro crescer, você, né, aceitar os erros do marido, da esposa, tolerar, entende? Ter paciência, educar os filhos, trabalhar, derramar o seu suor para colocar o feijão com arroz dentro de casa, pagar a faculdade, é uma missão. Ser fiel ao outro, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, amando, respeitando todos os dias da minha vida, é uma missão. Então não se preocupe não, se você tem vocação para o casamento, se case. Ok? O chamado para a vocação sacerdotal, religiosa, é um chamado que Deus põe no coração da pessoa. E aí ele põe também o desejo pelo celibato. Muito bem, aqui eu tenho o pedido da Rosalie Acioli. Em um país como o nosso, onde os valores de dignidade estão cada vez mais corrompidos e distorcidos, e a religião é relativizada, é adaptada às conveniências de cada um, como saber o que Deus realmente quer? Rosalie, pergunta muito boa. Realmente nós estamos num país corrompido, um país cheio de imoralidade, um país que se diz cristão, mas que as nossas leis estão indo para o paganismo. Querem aprovar aborto, querem aprovar eutanásia, querem aprovar manipulação de embriões, querem aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo, querem fazer uma porção de coisas que está contra a lei de Deus. Nossas leis estão calcando aos pés a lei de Deus. Por isso mesmo, nós temos que ser cristãos autênticos, cristãos fortes, cristãos que acendem a luz de Cristo. E você pergunta, então, como a gente agir no meio disso? Para saber o que é a vontade de Deus. Olha, o Rosalie, existe o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica é a vontade de Deus para nós. É a lei de Deus para nós. Que a Igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica, nos coloca nas mãos. Quem quiser viver a lei de Deus, sem relativizar, como você fala aqui, sem ser um cristão light, que se adapta aos gostos do mundo. Tem muito cristão se adaptando aos gostos. Ao invés de adaptar o mundo ao Evangelho, quer adaptar o Evangelho ao mundo. É triste isso. É o falso profeta. O falso profeta é aquele que, ao invés de fazer o mundo viver segundo a vontade de Deus, ele quer fazer, né, o contrário. Ele quer adaptar o Evangelho ao mundo, ele quer adaptar a religião ao mundo. Pelo amor de Deus, São João diz que o mundo jaz no maligno. Não, nós temos que ser cristãos autênticos. E para ser cristão autêntico, a gente precisa realmente conhecer a lei de Deus e viver a lei de Deus. Se você seguir o catecismo da igreja, você sabe o que Deus quer. Ali não tem dúvida não, ali é preto no branco, como nós dizemos. Olha, acabei de receber um recado aqui que meu neto José nasceu. Que alegria. Foi tudo bem, não é? Graças a Deus, tudo bem. Acabou de nascer o meu 12º neto, José. Agora são 7 homens, são 5 meninas, né? O menorzinho, então, tem 1 dia de vida. O mais velho já tem 13 anos de idade, né? O meu querido Gabriel. Tá aí, é a família, entendeu? É o trabalho nosso. Que coisa maravilhosa a família, né? Eu costumo dizer, né? As pessoas hoje perderam o sentido da vida. Não tem coisa mais maravilhosa para um casal do que ter filhos. Claro, dentro daquilo que eles chamam de paternidade responsável, né? Ter os filhos que puder ter, né? Que coisa boa, né? Eu digo com satisfação, né? Aqui, ó, já estou vendo aqui até a fotinho do meu querido José aqui pelo celular. Ainda está realmente precisando de mais cuidados, né? Está aqui ainda meio saindo da placenta da mãe, mas que coisa boa. É a família. A família é um lugar onde nós servimos a Deus, fazemos a vontade de Deus. Olha, meus irmãos, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom esposo, ser um bom marido, é fazer muito bem a vontade de Deus.
sabe, gastar seu tempo com seus filhos, educar seus filhos na fé do Cristo e da igreja, amar a sua esposa, ser fiel, nunca trair um ao outro, ser compreensivo, ter paciência quando o outro está nervoso, sabe? Isto é fazer a vontade de Deus. Bem, tem ainda aqui, então, o Rosali Acioli, né? Como saber o que Deus realmente quer? Leia o Catecismo da Igreja Católica, você vai ver o que a Igreja quer de nós. Não, ali não tem ditadura do relativismo, ali não tem, né, essas adaptações da religião ao mundo. Bem, tem aqui a pergunta da Fernanda Fidelix. Outro dia, assistindo o programa Pergunte e Responderemos, achei bonito quando perguntaram ao senhor se ainda tinha algum sonho. E o senhor respondeu que já realizou muitos desejos, que o senhor deseja fazer a vontade de Deus. Gostaria que falasse um pouco mais sobre isso. Ô, Fernanda, eu falo isso de coração. Deus me deu muito. Deus me deu muito. Acabei de falar de vocês aqui da minha família. Eu tenho 2 filhos engenheiros, 2 filhos dentistas, uma filha médica, 12 netos maravilhosos, 4 noras maravilhosas, um genro extraordinário, que aliás hoje é aniversário dele, o Rafael, que trabalha lá na Embraer, Rafael Pinho, um abraço, Rafael. Meu Deus, eu não posso pedir mais nada para Deus. Eu fiz um curso de matemática, física, fiz mestrado, fiz doutorado, fui professor universitário 40 anos, tenho muitos amigos. Hoje trabalho na Canção Nova, né? Faço programa na rádio, na TV, sabe? Eu não tenho mais nada para pedir para Deus. Deus me deu um casamento com uma mulher maravilhosa, 40 anos, uma mulher que deu a vida pelos filhos, deu a vida por mim. Tivemos nossos problemas, como todo casal tem, mas eu não tenho mais nada para pedir para Deus. Eu tenho que... Jesus diz aquilo, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. É esta frase que norteia a minha vida hoje. A quem muito foi dado, muito... Gente, eu tive um pai maravilhoso. Eu tive uma mãe maravilhosa que rezava o terço todo dia, às 6 horas da tarde, junto com a gente. Tive um pai maravilhoso, cristão. Tive 8 irmãos maravilhosos. 8 irmãos. Já perdi a minha irmã mais nova, meu irmão mais velho. Sabe? Então, eu tenho que dar a Deus até a última gota do meu trabalho, do meu esforço. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Esse é meu sonho. Meu sonho é fazer a vontade de Deus. Eu quero só fazer a vontade de Deus. E peço a vocês que estão me ouvindo que peça isso para Deus. Peça para mim essa graça, que eu possa realmente fazer a vontade de Deus. Acabou? Muito bem. Eu tenho aqui um abraço para a Dona Maria das Dores, a avó do Paulo Silas, que nos acompanha, e ela tem 83 anos de idade. Oh, querida vovó Dona Maria das Dores, um grande abraço. Que Deus te abençoe, te dê muita vida. Né? E amanhã nós temos o programa Pergunte e Responderemos na TV Canção Nova, que vai ser às 16 horas. Depois dessa conversa nossa, esse live, né, pelo Facebook, vai ser às 14 horas e 30 minutos, 2h30 da tarde. Vamos conversar sobre mais um assunto importante da nossa fé, da nossa igreja. E eu peço que você divulgue isso. Né? Divulgue, compartilhe, porque a coisa que nosso povo mais precisa, meus irmãos, é meditar. Quem medita, olha para dentro de si, vê as coisas boas e não boas que está fazendo e muda de vida. Ok? Quero agradecer a Deus por mais esse neto que Ele me deu hoje, acaba de nascer. Quero agradecer também pela sua vida, pela tua família. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção nesta noite. Quero pedir a quem nos acompanha, que é diácono ou sacerdote, que nos dê aí a sua bênção à distância. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vai com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.